Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira e estamos no dia 22 de outubro. Estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio. Vamos conversar sobre as oscilações do dólar, especialmente sobre o real, e isso implica, de maneira geral, em relação à economia. A gente tem as nossas commodities que sempre são muito afetadas por isso. Vou conversar com o correspondente cambial Lucas Berti, que daqui a pouco eu já vou cumprimentar. Antes disso, eu sempre lembro a vocês que é muito importante aqui em Safras TV no YouTube você se inscrever, ativar as notificações, assim você fica sabendo da atualização dos nossos vídeos. Todos os dias a gente tem um vídeo novo no nosso canal. Em safras.com.br você conhece a plataforma Safras, tudo em um só lugar em relação a informações da nossa agência de notícias, dos nossos consultores, nossas análises, tudo em um só lugar para você ter aí os instrumentos, as informações para as suas melhores decisões de negócios. Lucas Berti, meu amigo, muito boa tarde. Vamos falar sobre o dólar. Olha, o dólar continua aí nesses altos e baixos. Vou compartilhar a tela aqui com o dólar comercial, mas a gente tem o dólar aí dando uma puxada mais uma vez, né, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado novamente por participar aqui do programa. Sim, dólar voando. Dólar que voltou aí às máximas de setembro, né? Um mês atrás nós tivemos essa puxada forte. Dólar essa semana chegou a testar os 5,73 no mercado futuro. E a gente, dessa vez, nós tivemos uma situação, Alessandro, que é não termos um vai e vem rápido no mercado do dólar. A gente sempre conversando aqui no nosso programa, né? A gente tem visto o dólar praticamente puxar, mas também corrigir rapidamente, não se consolidando no patamar acima de 5.700, e a gente teve umas sessões dólar acima de 5.700, mostrando que a gente começa a observar aqui graficamente uma banda de oscilação que se constrói acima dos 5,65. Então, aí vem a pergunta, né? Se a gente, tecnicamente, nós teríamos um ponto de correção a partir desse momento. Mas ele rompeu um pouco o 5,65, foi um pouco, né, para cima e se manteve ali andando de lado entre os. Hoje, inclusive, Alessandro, a gente teve uma correção no mercado, o dólar chegou a cair um pouquinho, ameaçar uma queda mais brusca, mas está num cenário de oscilar, de alternar entre a queda abaixo de 5.700 e acima. Agora, nesse momento, cotado a 5.713, uma alta de 0,4%. Se a gente observasse o dólar uma hora atrás, ele estava abaixo de 5.700, entende? Então, nós temos aí aparentemente parece o quê? Nós estamos num limbo, que parece um suporte para uma banda nova e, ao mesmo tempo, parece o quê? O fim do caminho, o limite da alta, né? E o mercado tem sido influenciado por algumas questões, não somente aqui no Brasil, mas eu diria muito lá de fora, porque o dólar fora subiu bem. E eu queria pontuar um pouco isso, Alessandro, porque trazendo alguns números, tá? No ano, dos últimos 12 meses, tá? Acumulado do ano, Brasil tem a sua moeda mais valorizada no mundo, 17 desculpa, no acumulado do ano, 1º de janeiro, né, começo de janeiro até o momento. Brasil é a moeda que mais, para real é a moeda que mais valoriza, 17,45%, liderando, com ainda acima, primeiro do ranking, atrás vem peso mexicano, lira turca. Você sabe que na Turquia a taxa de juros está 50% lá, né? Tá? Tudo bem. No acumulado dos últimos 12 meses, o Brasil só está atrás da Turquia, 13,72% de alta, tá? Mas a gente tem que observar uma coisa, essa semana, o Brasil não lidera, tem moedas fortes que estão tendo mais desvalorização que o real. Por exemplo, o iene japonês, que tem tido uma desvalorização forte no último mês também, tá? É a moeda que mais desvalorizou no mês, tá? Krona sueca, por exemplo, moedas dessa categoria, né? Que nós estamos falando
meu Deus, estamos falando de um país com uma economia muito estável, próximo, né, se comparado com o Brasil, tá? Corona norueguesa, então a gente está tendo aí moedas que estão tendo uma desvalorização forte sobre o dólar, né? Então, quando a gente observa essa situação aí, embora a gente está dizendo que o real desvalorizou, mas foi muito em função do mercado externo, tá? Apresentando um momento aí de dúvida, né? Se a gente vai construir um novo patamar de uma banda de negociação, meu parecer, posso estar errado, mas eu faço a seguinte pergunta para quem está nos assistindo: você seria um comprador, seguraria sua compra agora? Você, Alessandro, compraria dólar agora, teria coragem de esperar? Olha, eu não faria nenhuma coisa nem outra nesse momento com esse mercado tão instável, para te É, falar a verdade. então, você falou estabilidade, nós vamos para os fatores que corroboram com essa instabilidade. Claro, eu não estou sendo tão, não vou ser tão exagerado, dramático nessa avaliação, mas Trump, as eleições nos Estados Unidos, fator Trump talvez estar passando Kamala Harris nas suas pesquisas, algumas já demonstrando candidato republicano na frente da Harris. A gente sabe que Trump é um pró-mercado interno norte-americano, quer impor tarifas, é contra empresas chinesas que utilizam os estabelecimentos do México e exportam para os Estados Unidos. Então, é uma porção aí de fatores que pode, inclusive, vir a afetar o nosso comércio internacional, né? Porque o Trump sempre falou que o Brasil é um país que subsidia sua agricultura e não está errado em falar isso, em certo sentido, mas isso gera um certo tipo de confronto ainda em algumas commodities nossas, né? A gente é competidor hoje, o Brasil lidera diversas commodities, né? Então, a gente não sabe isso. Claro, esse fator eleição, ele para mim está sendo até um pouco exagerado, certo? Porque, obviamente, nós temos outros fatores também que estão aí sendo muito importantes. A gente está tendo um conflito que se intensifica no Oriente Médio. E olha, Alessandro, se a gente não falar de uma forma diferente, mas geopoliticamente, se a gente analisar outras guerras, Primeira e Segunda Guerra, a gente está no meio de uma terceira, talvez, sabe? Elas começam dessa forma, elas começam a localizar, né, pontualmente em certos lugares, e depois vira um conflito maior. Espero que eu não esteja errado, que eu esteja errado, né? Mas, enfim, a gente tem visto isso. Então, o mercado muito atento a esses conflitos no Oriente Médio, já se estende para o Líbano, já envolve alguns outros países, já existe uma conexão de Rússia também com esse problema, a Rússia que está em conflito direto na Ucrânia, nos Estados Unidos enviando recursos para sustentar essa guerra dentro da Ucrânia. Então, a gente tem que olhar, observar isso, tem causado tensão no mercado, tem levado as moedas a desvalorizar, tem levado o pessoal a buscar o dólar como refúgio e outra, o pessoal tem ido para o ouro, né? Nós temos aí bancos centrais continuam comprando ouro em patamares estratosféricos, né? Já 2.740 dólares a onça. Mas, enfim, esse fator, fraca atividade econômica da China, vem afetando commodities, isso afeta a nossa moeda, afeta moedas no mundo inteiro, né? Você tem a China uma fraca atividade econômica, você tem fraca atividade, menor atividade econômica no mundo inteiro, né? Então, claro, e, além disso, o mercado está em compasso de espera nessa segundo turno das eleições municipais aqui no Brasil. E, para colocar uma cobertura nesse sorvete, nossa questão fiscal, né? Que hoje nós tivemos até a divulgação de um dado favorável que o Brasil arrecadou mais do que era esperado no mês de setembro, 200 bi, acima de 200 bi, e também no trimestre do ano. Então, melhorou por uma arrecadação histórica. A gente só espera que os gastos não sejam históricos também, né, Alessandro? Pois é. Para que possamos compensar essa arrecadação e alinhar a tentativa de chegar a um déficit fiscal zerado, né?
tá? É zerar o déficit. Enfim, isso aí, essa questão da arrecadação é um ponto positivo para a nossa moeda, tá? É um ponto positivo para o Brasil. A gente não tem É uma uma coisa, situação. é um aspecto que pressionaria o dólar, no caso, para baixo, né? Mas, Lucas, tu já elencou vários fatores aí, as questões geopolíticas, questão da eleição americana, que, na verdade, acaba pressionando o dólar para cima, não só no Brasil, mas em outros países também. E aquela questão do viés dos juros, o que, que tem aí por trás também disso? Ou está meio sossegado até a próxima reunião aí de bancos centrais, mas como é que tá, como é que tu vê esse cenário? Também foi um fator de alta para a moeda no Brasil e fora do Brasil, porque começou-se a sondar ou comentários no mercado de que talvez esses próximos cortes na taxa de juros dos Estados Unidos não sejam tão altos como previsto anteriormente, porque alguns indicadores norte-americanos vêm se mostrando muito, como é que pode ser, sólidos, né? Ou seja, que daria o subterfúgio para pensar no que, especialmente quando a gente fala de crescimento do país, né? O crescimento de um país, a geração de emprego, isso aí gera uma preocupação com contenção de inflação. Mas a gente estava até, inclusive, agora há pouco acompanhando as falas do Roberto Campos, e ele está falando num evento fora do país, e ele comentou que para ele a gente está num caminho de soft land, né? De pouso suave, mesmo Brasil quanto Estados Unidos. Porém, ele lembrou que o Brasil cortou os juros muito mais cedo que os Estados Unidos, tá? E ele lembrou que essa questão inflacionária, ela preocupa, porque o Banco Central já estava vinha já cortando os juros no Brasil, porém teve que travar um pouco essa conduta, inclusive revisar para cima, porque a inflação ela não converge para a meta no Brasil. E aí vem o governo, por um lado, questionar a questão dos juros altos, e o BC dizendo, mas, governo, você tem que fazer seu dever de casa, que é fazer o quê? Conter gastos. Né? Esse está sendo o problema de não convergir a inflação para a meta. E aí não tem como cortar juros. Mas respondendo a tua pergunta mais diretamente, se a gente aumenta juros aqui, mesmo já o mercado, de uma certa forma, não sabendo se a gente vai ter que aumentar juros ainda. A nossa inflação vem subindo um pouquinho, passo a passo. Ela já está além do percentual de o percentual de 1,5 acima da meta, já está chegando lá, né? Pela nossa pesquisa Focus dessa semana. Agora, para a previsão do final do ano, ok? Agora, ao mesmo tempo, se os Estados Unidos não cortam juros rápido do jeito que era previsto, a gente tem e o cenário geopolítico, eleições, isso aí gera um certo tipo de temor no mercado, né? Porque mesmo que você pensa assim, Alessandro, mesmo que seja falando de eleições, se muda o governo, muda também gestão. Né? Então, quando você muda a gestão, o mercado não sabe o que esperar. Ainda que nós tenhamos uma boa já referência do Trump, de quando ele foi o presidente anteriormente, né? Mas ele pegou um período também de pandemia, então é difícil a gente mensurar. Mas a gente sabe como é que ele pensa, as ideologias dele, né? Ele é uma pessoa muito é, pró-nacionalista, de indústria dentro do país, de retirar a indústria de fora do país e gerar emprego dentro dos Estados Unidos, mas isso tudo gera controvérsias. De qualquer forma, respondendo a tua pergunta, a princípio o mercado não está tão seguro que essas cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos vão ocorrer do jeito que eles vêm falando. Isso vem gerando tensão no mercado. Isso também está ajudando o dólar a subir no mundo inteiro. Tá? E, ao mesmo tempo, lá na Europa, até respondendo a tua pergunta, previsão talvez de começar a cortar juros lá, né? Porque a Europa está no processo de crescimento, de desaceleração econômica, né? Mas está travando a inflação. A inflação está convergindo bem mais rápido para a meta. Então, é possível que eles cortem juros lá. Corta juros lá, o euro começa a cair, como está acontecendo agora. O euro, paridade 1,08,
caiu essa paridade, ou seja, o euro está custando menos em relação ao dólar, né? E é bom para o pessoal que negocia no euro ficar atento a isso, porque o euro está alto no Brasil, subiu junto com o dólar. Mas, se esse dólar chegar a reverter forte, né, e como os juros lá vai ser cortado, é possível que esse euro volte a R$ 6, tá, gente? O pessoal que está nos assistindo, há uma possibilidade, tá? Eu vejo isso, né? Tivemos euro abaixo de R$ 6 há dias atrás, nós conversamos sobre isso aqui no programa, né, Alessandro? Tá? Então, é um vai e É, vem enorme. Se a gente acha que o dólar está numa montanha-russa, o euro está numa montanha-russa tão grande quanto. Tá? Então é Lucas, isso. Hum. Lucas, são muitas peças nesse tabuleiro aí para definir para que lado vai, né? Mas tu olhando e com teu conhecimento do dólar, a gente está com o dólar agora, no momento que estamos gravando, 5,71. É um patamar aí em relação ao que atingiu recentemente, né? Claro que a gente tem ali no comecinho que está aparecendo um movimento mais alto ali, quando o mercado chegou acima de 5,85, né? Mas tu acha que o mercado tem elementos aí que podem sustentar esse patamar mais elevado e até puxar mais para cima, daqui a pouco levar para 6, né? Ou o mercado tem aí algumas possibilidades de alguma pressão para baixo? Como é que tu vê aí esse cenário? Alessandro, eu sinceramente, porque eu já não achava que ia ficar nesse patamar, ia atingir esse patamar e ia simplesmente repousar nele, né? Eu acho que vai corrigir. No meu ponto de vista, sim. Graficamente a gente enxerga isso. Pode puxar um pouco mais, até pode, mas eu acho que corrige. Eu E acho, corrige bastante, assim, a gente vai eu ver acho talvez para 5,50, 5,40 ou Eu acho não? que se a gente traçar se a gente traçar uma reta aqui no preço médio, a gente consegue enxergar um dólar pelo menos a 5,55, tá? 5,500, 5,550, né? 5,55. Se a gente botar exatamente ali no gráfico, a gente vê mais ou menos nesse patamar, tá? Seria É, metade mesmo. seria metade, é. Eu acho que sim, Alessandro, porque eu vejo a situação assim, talvez a eleição dos Estados Unidos não tão influente assim no mercado quanto parece. Tá? Eu acho que o Roberto Campos também, eu estou seguindo ele. Ele acha que existe exageros nessa situação de volatilidade por causa das eleições. Ele acha que a eleição não é. E eu vou com ele. Eu estou com ele nessa opinião. A segunda coisa é, se exagerar mais, a gente tem o fator Banco Central, né? A gente não sabe. O Banco Central não quer um preço assim, porque isso aí, na verdade, acaba gerando muita pressão sobre o nosso índice inflacionário, com o nosso PCA, né? Nós acabamos tendo produtos que ficam mais caros, enfim. Eu acredito, inclusive, que nós temos boas reservas cambiais lá fora. Então, uma intervenção do Banco Central, eu acho que não é de se descartar, seja lá por leilão à vista, seja lá por swap cambial, né? O swap acaba E, também, e também pode, na próxima reunião, subir mais os juros, né? sim, subir mais os juros e, quem sabe, os Estados Unidos ainda cortar os seus juros, né? Nós temos aí um longo caminho até lá. Essa semana, Alessandro, até a gente, em relação a gente tem agenda ainda um pouco, uns dias, a gente tem o livro bege amanhã nos Estados Unidos. Vamos lá, vamos botar na tela aí a agenda que temos ainda nessa semana para quarta, quinta e sexta, Lucas. Fala para Exato, a nós. gente tem o livro bege, que eu acho que é o mais importante amanhã nos Estados Unidos, então é importante a gente ver o que que vai ser comentado no livro bege, né? As perspectivas em relação à economia dos Estados Unidos. E para a semana, para fechar, a gente poderia dizer que a gente tem quinta-feira alguns dados, indicadores Europa, os PMIs. É interessante ver como é que vai estar o PMI da Europa, porque a Europa vem numa desaceleração de atividade econômica forte, sempre abaixo de 50 pontos. E aqui no Brasil, a única coisa vai ser o IPCA 15 na quinta-feira, além do resto da semana. Não temos mais grandes indicadores para a gente comentar aqui e alertar o pessoal que está nos assistindo. Fora isso, pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que também tem uma influência importante no mercado, mas é bom a gente observar, e PMIs dos Estados Unidos no mês de outubro, ver como é que está a situação, né? Está crescendo muito o mercado lá, está empregando muito,
né? Consegue gerar, vai conseguir manter essa inflação controlada. Eu acho que o grande desafio hoje para eles é justamente manter a inflação controlada, né? E para fechar aí discursos dos dirigentes do Fed, isso na quinta-feira. Na sexta-feira, que a gente encerra aqui a semana, a gente vê sondagens, sondagem ao consumidor e confiança do consumidor, né, nos Estados Unidos. Brasil, desculpa, sondagem do consumidor do Brasil e confiança do consumidor nos Estados Unidos com a sondagem de serviços. Ou seja, a gente não tem uma semana com, por exemplo, de dados inflacionários, CPI, Estados Unidos, a gente não tem uma semana de payroll. Então, está muito pautado ainda nessas questões aí de conflito geopolítico, né, fiscal no Brasil, eleições nos Estados Unidos e a esse tempo aqui de eleições municipais no Brasil, que a gente tem a maior cidade, a quinta maior cidade do mundo, né, com essa eleição ao segundo turno, vai definir também algumas coisas em relação a talvez o próximo, a próxima eleição para presidente, né, se vamos dizer entre a ala do governo e a oposição, que é os bolsonaristas. É isso, eu acho que para resumir nessa semana, eu não vejo assim coisas tão fortes que venham alterar o mercado e influenciar o mercado técnico aí, tá bom? Lucas, para a gente encerrar o nosso papo de câmbio, que tu poderia dizer aí como uma dica para quem depende desse mercado, que utiliza mecanismos envolvendo o câmbio, o que seria uma dica, uma estratégia que poderia tomar nesse momento aí, e que poderia te procurar também, que tem na descrição do vídeo, a gente coloca ali os dados do Lucas, para quem precisa dos seus serviços como correspondente cambial. Como é que tu vê aí as possibilidades, Lucas? Bom, a gente está num ponto bastante delicado porque já começa a gerar um sentimento de alta, mais alta no mercado, mas eu acho que o pessoal tem que observar um pouquinho. O real já desvalorizou muito esse ano, certo? Vai continuar desvalorizando mais e mais e mais. Existe cabimento para toda essa desvalorização? Em juros mais altos, talvez uma revisão, novamente revisão para cima. A nossa inflação não está descontrolada, ela está alta, mas não descontrolada e não está tão longe da meta. Ela está dentro da meta de inflação, na verdade, né? Ela está dentro do intervalo de oscilação da meta para cima. O que nós temos é essa preocupação fiscal. Realmente isso aí é uma questão que a gente tem que observar, mas eu acho que é o momento de esperar um pouquinho e, e acreditar talvez um pouquinho nessa venda. Eu não seria comprador nesse momento. Agora, é, é, é um momento delicado do mercado, Alessandro, né? Porque a gente tem aí alguns acontecimentos externos que influenciam o mercado de modo geral. Mas acho que é hora talvez do gráfico oscilar para baixo. Então, vamos ter um pouquinho de confiança aí, o pessoal quer esperar um pouquinho, esperar talvez para ver se não pega uma compra mais abaixo aí do mercado, tá? Cautela nunca é demais, né, Lucas? Jamais. É importante sempre. Lucas, muito obrigado. Meu recado final na descrição do vídeo, assim como aparece aqui nas nossas redes sociais. Estejam junto conosco e observem também na descrição do vídeo os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado. Tem como você se inscrever, saber mais, ter mais informações. Clica no link e te informa. Lucas Berti, muito obrigado. Os contatos do Lucas, eu reafirmo que estão também na descrição do vídeo. Muito obrigado, meu amigo. Um bom restante de semana para ti, um bom restante de semana a todos. Forte abraço, Lucas. Obrigado, você também, Alessandro. Um forte abraço aí, até mais.